eu vou contar o sonho. O sonho que eu contei ontem, foi ontem, né? Que eu falei sobre o túnel de luz e tal. Foi fantástico. As pessoas mandaram mensagem para mim: pastor, que sonho maravilhoso, tal. Eu tenho sonhos nítidos, né? E esses sonhos me ajudam muito a descobrir muitas coisas espirituais. São aventuras espirituais, né? Agora veja esse sonho. Bem, eu sempre sonho, muitas vezes, viajando, indo para outros lugares. E às vezes eu sonho dando palestras para pessoas, grupos enormes, e eu dando palestras, né? Então, eu vou reproduzir para vocês aqui um sonho. Aí vocês vão ver que viagem, né? O que esse sonho poderia representar? É um sonho meio treco-treco usado, né? Entendeu, Chiquinho? Tu vai conta o sonho logo, pastor Joiz. Calma, Chiquinho, calma. Senhor não. Até o senhor não ficou curioso. Então, eu vou contar, tá? Então, eu sonhei dando uma palestra para uma multidão muito grande. Na palestra, eu dizia: os germens, consomem os minerais que existem em nós. Eles são devoradores de minerais. Eles absorvem todo o zinco, todo o ouro, prata e o ferro que está dentro de nós. E eles alteram o pH do sangue e dos líquidos das glândulas, modificando a vida dos homens. Eles são devoradores de ferro. Eles são devoradores de ouro, devoradores de níquel, devoradores de outros minerais que mantêm a nossa memória e mantêm a nossa mente, como o lítio. Eles praticamente se alimentam de ferro. Qual é a alimentação que temos que é rica em ferro? Todos nós sabemos que é o feijão. O feijão é rico em ferro. Nós precisamos de vitaminas e sais minerais. Eu na palestra falando, tá? Estou repetindo aqui. Precisamos de vitaminas e sais e minerais. Não só vitaminas mantêm o homem, mas os minerais. O homem também é um devorador de mineral. Nós temos todo tipo de mineral dentro de nós. Mas eles vêm e eles consomem o mineral como uma máquina. Eles praticamente derretem todo o mineral que temos dentro de nós. E como uma pessoa que vive sem ferro, o que acontece? Se a pessoa perdeu o ferro do sangue, o que acontece? Anemia! Sim, anemia. Então, a pessoa sem ferro gera anemia. E a pessoa sem lítio fica doido. E a pessoa sem ouro, e a pessoa sem prata. Eles são verdadeiros devoradores de minerais. Faraó tinha razão quando odiava os vermes, porque eles nos consomem por dentro e altera o nosso pH. Pronto. Dei a palestra enorme. Aí eu saí da palestra, preste atenção nesse sonho. Saí da palestra, entrei dentro de um galpão. Esse galpão era branco, grande, mas muito grande e alto. Mais ou menos uns 10 metros de altura. Dentro desse galpão tinha vários homens, né, de branco. E eles me receberam muito bem. Dentro desse galpão tinha vários homens de branco e várias máquinas redondas, como fossem bolhas grandes de vidro. Então, dentro dessas bolhas grandes, um desses homens de branco me recebeu, como fosse um cientista, e eu olhei e ele falou para mim: estamos tentando controlar a força deles. Geramos germes gigantes. Mudamos o tamanho dele em quase 10.000 vezes. Então, fomos aumentando a dimensão deles. Aí, quando eu olhava para dentro das bolhas, tinha um tipo assim de um polvo, mas era um polvo melequento. Tem uma meleca dentro dele, um líquido melequento, e cheirava a fezes, a merda, a coisa azeda, né? E eu olhava e eles disseram: não, nós estamos multiplicando o tamanho dele, que imagina só um exército
utilizando germes, e esses germes, olha só, aí quando ele dizia, olha só, aí se derramava dentro da bolha um pedaço de bronze, um pedaço de ferro, um pedaço de outros minerais lá, e esse germe, ele atacava o ferro, e saía, essa meleca, na verdade, era um ácido, e o ácido derretia o ferro. E eles absorviam o ferro como fosse uma comida. Absorviam a madeira, absorviam o aço, o bronze, e ele ficava mais forte. Ficava mais forte. E ao ficar mais forte, ele reproduzia em 2. Aí, esse segundo, que era reproduzido, ia para outra bolha, e lá ele era eliminado com ozônio. Então, o cientista dizia para mim, nós estamos produzindo germes gigantes para utilização em guerras. Imagina só um animal desse, que se alimenta de minerais. Agora, olha só, aí jogava-se um carneiro dentro da bolha, era uma esfera gigante, né? E esse carneiro, quando esse verme tocava no carneiro, o bicho secava, os ossos dele desapareciam. Porque os ossos são minerais, né? Qual é o mineral do osso? Qual é o mineral do osso? Então, o bicho secava, é como se os ossos dele todos se quebrassem, se transformava em um tipo de uma lama, e o bicho chupava os minerais todos do bode lá, e o bode ficava só... Ficava um tipo assim de a pele, ficava a pele sem osso e sem carne, né? Ficava chupado, né? Como fosse o chupa-cabra, né? Aí o cientista tá vendo? Então, um germe desse, ele se alimenta do cálcio dos ossos e do mineral que existe no sangue do animal, né? Aí, mesma coisa acontecerá com o guerreiro, né? Mesma coisa. Mas nós não conseguimos controlar. Eles têm uma maneira diferente de pensar, de agir. E eles se multiplicam muito rápido. Então temos que ficar alimentando, e quando eles se reproduzem, nós eliminamos a reprodução deles, né? E aí eu me acordei. Moral do sonho. Que informações são essas? Interessante, né? Isso é um dos muitos sonhos que eu tenho, né? Seria um tipo de um germe, que os germes se alimentam de minerais, né? Um tipo de um germe, né, desse que a gente tem, espirra, né? Então, agora eu chamo vocês para interpretar esse sonho. O que vocês acharam desse sonho? Interessante, pastor, esse sonho. Neuza Brito, o que você achou, Neuza? O que esse sonho vem querer dizer alguma coisa? Interessante e inteligente. Dalva Rosa. Fernando Caldas. Micróbios. Sim. Então é o seguinte, nessa palestra que eu estava dando, era um lugar que eu sempre dou palestra para muita gente. Nos sonhos, né? E essas palestras que eu falo com você aqui, muitas delas eu dou dormindo. Às vezes, depois do almoço, eu durmo, dou palestra dormindo, aí quando eu venho para cá, eu venho já com a palestra já dada, né? Então, o que vocês acham disso aí? Se os germes... Então, um bicho desse, será que os homens têm capacidade de multiplicar o tamanho e usar como armas? Se eles consomem minerais, então um bicho desse gigante, ele acaba com qualquer um. O problema que nesse sonho é que eles disseram que é difícil controlá-los, porque o pensamento deles, a forma deles pensar é diferente. Então eles não estão conseguindo controlar, eles conseguiram multiplicar. Ainda teve um finalzinho do sonho, né? Que o finalzinho do sonho foi meio dramático, né? O finalzinho do sonho foi que eles, quando ele comia muito, principalmente minerais, ele se multiplicava, e multiplicava rápido. Como é que ele se multiplicava? Um saía de dentro do outro. Um saía de dentro do outro.
né? Aí, de uma forma ou de outra, eles levavam para outra bolha e ali na outra bolha eles eliminavam aquele novo ser, né? Mas aconteceu o quê? No sonho, esse verme pegou no vidro da bolha e o vidro da bolha rachou. O vidro da bolha rachou, e o bicho saiu, velho. Foi. O vidro da bolha rachou e eles saíram. E os guardas atiravam nele. Quanto mais atiravam, ele absorvia a bala. A bala não é ferro? E eu dei no pé, né? E os caras lá ficaram lá com chamas, com laser, tentando reter esse supermicróbio, né? Seria a teoria dos micróbios, pastor? Parece Jurassic Park? Parece. Só que Jurassic Park é dinossauro, né? E aí seria micróbios, né? Vige é um mutante. Micróbios mutante. Dinossauros modificados. Sangue de Cristo tem poder para destruir todo o mal. Amém, Neide? Parece um filme, pastor. Assisti, tinha um germe melequento no contato, tinha zero corpo humano, comia a carne aos poucos. Tem um filme desse, Como é o nome do filme? Uma coisa forte e dominadora. Ele consumia minerais, né? Dá a impressão, e também consumia tudo que é mineral. Lembre-se que nós temos minerais no sangue e temos minerais nos ossos, né? O nosso osso é mineral. O nosso osso, ele é cálcio, e o cálcio é um mineral. Dá a impressão que os homens estão planejando algo neste sonho. Quem foi que disse isso? Quem foi? Cadê? Passou rápido. Eliane Maria Lima, dá a impressão que os homens estão planejando algo nesse sentido. Interessante, né? Eu estou contando para vocês porque é desta forma que muitas vezes a gente tem informações privilegiadas do mundo espiritual, sonhando, né? Como os extraterrestres são assim, pastor, vi um filme também. Filme e Alien. O filme era um inteligente veio de outro planeta. Olha só. Interessante, né? Então, essa palestra, ela mostra realidades, né? Como os germes, eles mudam o pH do sangue, muda o pH dos órgãos, né? Pâncreas, fígado, né? Insulina. E um verme desse gigante, nós estávamos lascados, né? Pastor muito profundo, Tatiane. Sua bênção, meu pastor Grace Capri. Deus te abençoe, Grace. Deus te ilumine sempre. Eu sonhei com uma gosma que comia a carne das pessoas e ficava só os ossos. Olha, Eliette Vieira. E foi, Eliette, como é que foi esse sonho? Já nesse sonho, Eliette, ele secava as pessoas. É como se fosse o El Chupa. El Chupacabra. Chupacabra, né? Só que ele sugava os ossos da pessoa. Ele se alimentava de minerais, né? Eu não duvido não que os homens possam estar mexendo com isso, né? Aí a espiritualidade vai e mostra, né? Seria a era dos zumbis, pastor, e dos canibais? Não, esses seres não eram humanos. Esses seres eram germes gigantes. Entendeu? Interessante. Será que é algo para tirar a fertilidade? Pode ser. Black Gold. Eu não entendi. Então, assim, uma luta de homem contra germes. Sim. Sandra Moraes. Então, qual é a sua interpretação desse sonho? Será uma nova, pastor? É interessante porque ele atinge os minerais, né? Talvez já esteja acontecendo alguma coisa nos bastidores. Ana Maria, o homem não tem domínio sobre nada. Ele cria coisa que não conhece. O perigo está aí, né?
É. Uma batalha, pastor, uma batalha espiritual, material, mudança tal, humano? Pode ser. Talvez seja uma nova lapepei. Doenças nos seres humanos. O que estão estudando? Alguns germes? Confirmação de que você fala sobre germes. Parece com esse vírus tal, espalhou o mundo. O Senhor viajou para o futuro. Algo desse tipo. Eu acho que não foi futuro não, tá? É alguma coisa que está acontecendo no hoje. Não só do homem, mas de tudo que é vivo na terra. Até as plantas têm sugados. Será uma revolta do universo? Interessante. Então você pensa isso aí, mas não é interessante? Então, de vez em quando eu vou contar aqui para vocês um sonho, para vocês analisarem. Você pode investigar o mundo espiritual através de sonhos. E isso é um tipo de viagem astral, tá? Porque existem centenas de viagens astrais. Dessa mesma forma, amanhã eu vou contar para você uma viagem que eu fiz para o centro do mar. Tá bom? Ok? Eu acho que é uma guerra química que vem por aí. Adriana Fiuza. Pode ser. Isso é uma viagem astral, pastor. Sonhei com meu marido dançando com outra e depois vinha a mim pedir desculpa. Deixa eu ver mais. Deve ter pegado a criatura de outro planeta e trouxe para a Terra. E já está no presente. São macróbios. O homem perdendo o controle. Pode ser que já estamos vivendo isso, pastor? Eu acho que nos bastidores, né? Tem muita coisa, né? Sonhos são sonhos, né? São seres do submundo, pastor. Que coisa coisada. Sim ou não? Então, obrigado pela sua participação. Mas é um sonho bem interessante. Volte o vídeo um pouquinho, né? Essa palestra é muito importante, porque é uma palestra que eu sempre dou, né? Sobre a ação dos germes na vida humana, né? E eu fico pensando, quem é essas pessoas que ficam me ouvindo, né? Depois tem essa visita aí nesse galpão gigante, né? Com esses caras aí, cientistas. Então, é uma coisa bem interessante mesmo, né? Amanhã eu vou falar para vocês de um sonho que eu tive indo para o fundo do mar. Aí vocês dizem a sua opinião, tá? Pastor, eu acho isso, eu acho aquilo. A opinião de vocês é muito importante. Ok?